A paz do Senhor, aluno EBD de Mauá. Hoje é domingo e domingo é dia de EBD. Por essa razão eu peço mais uma vez licença para entrar na sua casa e darmos continuidade a essa abençoada jornada. Hoje nós temos a aula de número 3 e vamos falar sobre o Supremo Bom Pastor. Isso mesmo, aquele salmo famoso, aquele salmo que você gosta tanto. Para isso, eu tenho a alegria de ter comigo mais uma vez a honrosa companhia do meu amigo, professor Cristiano. É ele quem vai apresentar os demais professores e dar sequência na aula. A paz do Senhor, professor Cristiano. A paz do Senhor, aluno EBD. E a você que está nesta manhã juntamente conosco. Vamos para o objetivo da nossa lição? Número 1, acompanhe aí. Apresentar as características do bom pastor. Segundo, expor as necessidades da ovelha. Terceiro, destacar a necessidade de conhecermos o bom pastor. Textos de referência. Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Abordaremos nesta temática um lindo poema que é o Salmo de número 23. Uma configuração entre o pastor e as suas ovelhas, em uma leitura de Jesus Cristo para com os seus discípulos. Eu quero convidar aqui nesta manhã o nosso professor Edson para estar nos falando a respeito de como é esta correlação entre as ovelhas e o seu pastor. Queridos, a paz do Senhor e continue conosco. Professor Edson, paz do Senhor. Paz do Senhor, professor Cristiano, paz do Senhor, você que nos acompanha nessa manhã de domingo. O primeiro tópico da nossa lição nos fala sobre o pastor e as suas ações, trazendo-nos 3 garantias que o pastor dá às suas ovelhas, que são descanso nos momentos de perigo, refrigério para a alma atribulada e presença nas horas mais difíceis. Professor, ocorre descanso no momento de perigo? Até parece um paradoxo a respeito disso. Explique para nós, professor. Claro, professor. Para que nós entendamos melhor esse salmo, é necessário que nós conheçamos o seu contexto. A Bíblia fala em 1 Samuel, capítulos 16 e 17, que antes de ser rei, Davi era pastor de ovelhas. Então ele conhece o dia a dia de um pastor e conhecia também o seu cuidado com as ovelhas. É importante citar que, devido ao clima deserto daquela região, a pastagem das ovelhas não era realizada próximo do curral. Os pastores precisavam atravessar o deserto e levar as ovelhas até um oásis, para que lá elas pudessem descansar, pastar e beber a água fresca. Então eles atravessavam o deserto, enfrentando todos os seus perigos. No entanto, após enfrentar os perigos, o pastor conduzia as ovelhas a um local de descanso, com água fresca e com grama verdejante. Entendi. Como é ter refrigério em meio à tribulação, professor? Excelente pergunta, professor Cristiano. É importante dizer que as ovelhas elas têm um constante senso de medo. Devido a não ter nenhum sistema, nenhuma forma de autodefesa, as ovelhas elas sempre têm medo. Tem medo de tudo e tem medo de todos. Chegam a ter medo, inclusive, do seu reflexo na água e também do barulho das correntezas. Após atravessar o deserto, muitas ovelhas elas simplesmente não iam beber água, porque elas tinham medo do barulho da correnteza das águas. O pastor então ficava atento a isso. Ele pegava essas ovelhas que estavam tomadas pelo medo e levava a águas paradas, a águas tranquilas, como Davi falou no verso número 3, a água de descanso. Nós podemos trazer esse contexto para os nossos dias. Quantas pessoas atravessaram e ainda hoje atravessam verdadeiros desertos em sua vida? Quantas pessoas estão sedentas de amor, sedentas de cuidado, de atenção, sedentas de Deus? Tal como ovelhas, elas estão sedentas, mas deixam o medo de dominar. Sobre isso, Jesus falou em João capítulo 7,
versículos 37 e 38. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, rios de água viva correrão em seu interior. Ele falou mais em Mateus capítulo 11, versículos 28 e 29. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Ainda que nós estejamos enfrentando o momento mais difícil das nossas vidas, o pastor Jesus, ele tem refrigério para as nossas almas. Estou maravilhado, professor, diante dessas palavras aos nossos corações aqui nesta manhã. Temos a presença de quem? Em períodos difíceis da nossa vida, professor? A terceira garantia, professor, que o pastor nos dá é que nos momentos mais difíceis das nossas vidas, ele estará sempre ao nosso lado. Davi escreveu no verso 4 do Salmo de número 23: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Quando Davi fala sobre o vale da sombra da morte, ele se revela aos vales e caminhos estreitos que há nas montanhas. Esses caminhos são tão estreitos que só se consegue passar uma pessoa ou uma ovelha por vez. E ainda assim, o risco de eles caírem e morrerem é muito grande. No entanto, mesmo enfrentando tal perigo, Davi ele não temeu, ele confiou, porque ele sabia que o seu pastor estava com ele. E conosco não é diferente. Ainda que estejamos enfrentando o vale da sombra da morte, tenhamos a confiança de que o nosso pastor ele está conosco, nos protegendo. Deus abençoe, professor. Queridos, vocês puderam observar que o tópico de número 1 falou a respeito de pastor. E neste momento agora eu quero convidar o nosso professor, nosso irmão Orlando, para estar falando sobre o tópico de número 2, que é as ovelhas e as suas necessidades. A paz do Senhor, professor. A paz do Senhor mais uma vez, professor Cristiano. Falar do Salmo 23 é sempre muito especial. Logo na sequência da declaração feita pelo salmista, o Senhor é meu pastor, vem uma afirmação bastante significativa: nada me faltará. Eu julguei importante compartilhar algumas versões que nós temos disponíveis, como a versão da NVI, que vai dizer: de nada terei falta. Da Bíblia Viva vai dizer: Ele me dá tudo o que eu preciso. E por fim, a versão da CNBB, que vai dizer: nada me falta. Qual seria o sentido proposto aqui pelo salmista? Me parece que, em outras palavras, o salmista estava dizendo: como Ele cuida de mim, terei tudo o que eu realmente preciso. O comentarista da revista, ele vai falar no segundo tópico sobre as necessidades da ovelha. E ele começa falando, professor, sobre a necessidade de proteção. E ele vai adotar o fato de que a ovelha é alvo fácil do predador, porque ela não possui, não é próprio da ovelha atacar. A ovelha não possui habilidade alguma para a luta, nem mesmo para sua própria defesa. É importante tomar nota aqui que a pessoa que se defende, ela não demonstra a característica de ovelha, mas de outro animal, porque a ovelha é inteiramente dependente do seu pastor. É apropriado falar sobre isso nesse momento, porque esse vírus que anda atemorizando a nossa sociedade, ele vem trazer à tona a nossa incapacidade de se defender. Isso devido à autossuficiência que as pessoas foram desenvolvendo. Mas que bom que para nós, enquanto ovelhas, temos um pastor cuidando de nós. Perfeito, professor. O comentarista, ele nos aponta que além de proteger, o pastor também ele direciona o seu rebanho. Explique para nós isso, professor. É isso mesmo. Além de proteção, existe também a necessidade de direção. Guia-me pelas veredas da justiça. É interessante que a gente sempre ouve falar que algumas ovelhas se perdem. Há quem diga que a ovelha tem uma visão debilitada. Mas existe algo muito lindo aqui nesse tópico que a gente vai encontrar no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 4, dizendo que a ovelha conhece a voz do pastor. O segredo para não se perder é ouvir a voz do pastor. Mas existe um outro detalhe muito importante.
porque mesmo que isso possa vir a acontecer, às vezes não damos ouvidos à voz do pastor. O pastor usa então o seu cajado para nos trazer de volta para o caminho. Aí a gente chega no versículo 4 do Salmo 23, que foi aqui já citado pelo professor Edson. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. A tua vara e o teu cajado me protegem. A nossa confiança é tamanha na proteção e na direção do nosso pastor, que nós não temeremos mal algum. Perfeito, professor. A ovelha já encontrou proteção, está sendo direcionada. E o que mais lhe falta, professor? Explica para nós. Por fim, a gente chega na necessidade de provisão. Isso mesmo. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. A ovelha não pode comer qualquer coisa, mas também a ovelha não consegue identificar, ela é incapaz de identificar qual alimento é próprio para consumo e qual alimento pode ser prejudicial, venenoso. Por isso, não pode haver alimento melhor do que aquele providenciado pelo pastor. Comida fresca, pasto verdejante e líquido refrigerante para a alma. Agora, com proteção, direção e provisão, a gente consegue entender o que o salmista quis dizer. O Senhor é meu pastor, tenho tudo aquilo de que realmente preciso. Não dá para não amar esse pastor, professor. Deus abençoe, professor. E essas palavras são maravilhosas, a qual nós estamos ouvindo aqui nesta manhã. E diante do que nós estamos presenciando, e você aí na sua casa, que está, tenho a certeza, se deliciando diante dessas aulas, eu quero, neste momento agora, convidar o nosso professor, nosso irmão Luciano, para estarmos falando a respeito sobre o tópico de número 3, Cristo, o Supremo Bom Pastor. A paz do Senhor, professor. A paz do Senhor, professor Cristiano, a paz do Senhor, professores, a paz do Senhor, aluno EBD, nosso internauta. Tenha um bom dia, um ótimo domingo para todos. Tópico número 3, o comentarista vem trazer Cristo, o Supremo Bom Pastor. O comentarista foi feliz nessa designação que ele traz a Cristo, ele atribui uma qualidade a Cristo e ele diz: Cristo, o Supremo Bom Pastor. É bom notarmos que Jesus mesmo fez isso várias vezes no Evangelho que ele escreveu segundo São João. Ele diz: eu sou a verdade e a vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a ovelha verdadeira, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o bom pastor. Jesus mesmo traz essas qualidades a ele, e quando ele diz eu sou o bom pastor, ele retrata aquele pastor do Salmo 23. O nosso professor irmão Wilson acabou de dizer que é aquele pastor que no meio da tribulação ele guia as águas tranquilas a sua ovelha. Que lindo esse pastor! É interessante notarmos que Jesus ele diz eu sou o bom pastor, é porque existe aquele que não é, irmão Cristiano. Internauta, existe aquele que não é o bom pastor. E o que ele é então? Ele é um mercenário. E o que o mercenário faz? O mercenário, na hora que ele avista o perigo, ele foge e abandona a sua ovelha. Mas Jesus faz totalmente o contrário. Jesus, quando ele vê o perigo, ele enfrenta o perigo em favor da sua ovelha. Ele enfrenta o perigo em favor da humanidade. Então fica tranquilo. O nosso professor Orlando foi muito feliz em falar dessa pandemia que está acontecendo agora, que está assolando o país. Fica tranquilo, Jesus ele vai enfrentar o perigo por você e por nós. Interessante que Jesus tem nos favorecido de várias maneiras, pastor Cristiano, de várias maneiras, mas uma, para mim, tem a maior relevância, foi quando Cristo se entregou na cruz para morrer por mim e por você, que está me ouvindo nesta manhã. Ele morreu por nós sem nós merecermos nada. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Efésios, capítulo 2, verso 8, ele diz: porque pela graça sois salvos, e isso por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça aqui nesse contexto vem dizer de favor imerecido. Nós não merecíamos, mas simplesmente
Jesus pegou aquela cédula que nós tínhamos contra nós tínhamos uma ordenança de morte, mas Jesus pegou essa cédula, rasgou, aniquilou, quando Ele entregou a sua vida para morrer por nós. E agora todos que querem podem viver nessa imensa graça de Cristo. Excelente exposição, professor. O Supremo Bom Pastor, Ele conhece as suas ovelhas, professor? Explique para nós. Jesus conhece sim as suas ovelhas. E na verdade Ele mesmo disse isso com a sua própria boca, no Evangelho de João, capítulo 10, verso 14. Eu conheço as minhas ovelhas. E além de conhecer, Ele só não conhece como Ele escolhe. Porque Ele diz no mesmo Evangelho, capítulo 15, verso 16, eu escolhi a vós, não vós que escolheste a mim. Olha só que interessante, Jesus conhece as suas ovelhas e Ele escolhe as suas ovelhas. O salmista, o Salmo 139, verso 1, retrata essa onisciência de Deus, fala desse atributo divino de conhecer a todos. E Jesus conhece a cada necessidade, conhece o que cada ovelha precisa para suprir e fortalecer, para mantê-la viva no aprisco. Perfeito, professor. Se o bom pastor, ele dá vida com suas ovelhas, é um ser comunicável. Ainda há ovelhas, professor, para socializar-se com ele? Como que é isso, professor? Pastor Cristiano, essa pergunta vai direto na casa de quem está nos ouvindo nesta manhã. E eu vou explicar por que essa pergunta está entrando na sua casa. Porque muitos nesse momento podem estar se perguntando: será que ainda Jesus vai salvar meu esposo? Será que ainda Jesus vai salvar minha filha, ou meu filho, ou meu marido, ou meu pai, ou minha mãe? Olha só, socializar-se com Cristo quer dizer reunir-se com Cristo. Jesus, Ele quer tornar um só povo. O objetivo de Cristo é trazer todas as suas ovelhas apenas para um aprisco. E qual que é? A sua igreja. Olha só o que Jesus disse no Evangelho de João 10,16. Ainda tem outras ovelhas que não é deste aprisco. E olha o que eu acho lindo, que Jesus traz a responsabilidade para ele diz: convém a mim, Jesus falando dele, conduzi-las a esse aprisco. Jesus, ele vem de uma forma reforçar o que está escrito no Evangelho de João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, com certeza, Jesus se sente na obrigação de conduzir as ovelhas ao lugar tranquilo, a esse aprisco tranquilo em salvação. Este, irmão Cristiano, é o Supremo Bom Pastor, o Cristo. Queridos alunos que está aí na sua casa, eu quero assim parabenizar a todos os professores nesta manhã. Que aula abençoada! Antes de nós estarmos concluindo, eu também quero fazer o meu agradecimento por estar compondo esta mesa juntamente com os meus companheiros aqui nesta manhã de domingo, fazendo parte aí na sua residência. Vamos para agora a nossa conclusão da nossa aula. Que o Espírito Santo nos ajude para que não apenas conheçamos o Salmo 23 como o Salmo do pastor, mas que mantenhamos um contínuo relacionamento com Jesus Cristo como ovelhas de seu rebanho, sendo submissos ao seu cuidado e direção. Assim eu agradeço a minha participação e retorno a esta fala ao nosso professor evangelista Nelson Morne. Que manhã abençoada! Só nos resta agradecer a Deus. Meu convite nesse momento é para que você reúna a sua família. Feche os seus olhos agora. Nós vamos agradecer ao Senhor por essa manhã de tamanho aprendizado. Oremos a Deus. Senhor Deus de toda glória, nós te glorificamos pelo privilégio de fazer parte deste aprisco. Obrigado, pastor, porque o Senhor deu a sua vida por nós. Obrigado por nos dar descanso nas horas difíceis. Obrigado por ser refrigério para nossa alma quando ela está abatida. Obrigado, Senhor, pela provisão. Obrigado pela proteção. Obrigado pela direção. Nós te glorificamos pelo teu cuidado e pedimos a ti: continue cuidando de cada família.
Continue cuidando de cada lar, de cada aluno EBD. Nós te glorificamos, nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Você já é o nosso convidado para a aula de número 4. E lembre-se, a EBD AD Mauá é feita para você. Que Deus te abençoe.